Nesse retorno à EBD, vamos começar uma nova série, e essa série, ela se chama Controvérsias na Igreja. Controvérsias na Igreja. E qual é o propósito ou a intenção da gente nesta série? A intenção é a gente tratar de assuntos complexos, assuntos difíceis, aqueles assuntos que normalmente muitas igrejas, inclusive, se calam de tratar. Não falam com os irmãos, talvez, por insegurança ou com medo de tocar nestes assuntos delicados. Só que isso tem consequências. Quais consequências? Por exemplo, às vezes, dentro da própria igreja, temos visões distintas sobre um assunto, porque nunca foi tratado de maneira bíblica em meio à comunidade. Além disso, outro prejuízo que a gente tem é que, às vezes, começa a criar até divergência entre igrejas, porque uma igreja pensa e ensina de um jeito, aqui de outra. Então, a gente precisa, sim, como igreja, trabalhar estes assuntos, e a gente, dentro da palavra, entender qual é a verdade de Deus sobre aquilo. O que a palavra do Senhor, os princípios da palavra, nos ajudam em relação àquela questão. E o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto que não é nada fácil. Na verdade, já vamos começar bem difícil. Bem difícil. A gente vai tratar hoje sobre aborto. Um tema doloroso, um tema triste. Eu confesso aos irmãos que, enquanto eu estudava, em muitos momentos me emocionava e, enfim, mexia comigo, mas que a gente tem que trabalhar, a gente tem que falar. E por que a gente escolheu tratar da questão do aborto logo no início da nossa série? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque em meio a todos os temas, logo foi escolhido tratar sobre essa questão. E eu queria aqui destacar alguns motivos do porquê é importante falarmos e tratarmos sobre o aborto. E a primeira questão, gente, é que falar do aborto é uma questão moral extremamente urgente. Por quê? Porque estamos falando de uma questão moral de vida ou morte. A grande verdade é que há muitos erros que a gente consegue buscar a reparação com a vítima. Às vezes há pecados, há erros que cometemos que a gente consegue buscar a vítima e falar, me perdoe, me desculpe. Mas quando a gente fala sobre aborto, a gente está falando sobre uma questão onde a vítima ela vê o fim da sua vida. Onde aquele bebê, ele vê a sua vida se findando. Então, é uma questão moral urgente. E veja, essa questão, ela é urgente não só pela vida do bebê, mas eu queria aqui ler uma frase, um trecho, de uma fala do Norman Geisler, que ele vai dizer o seguinte: o debate acerca do aborto põe em foco toda a questão da santidade da vida humana. O aborto não é apenas uma ameaça aos nascituros, o nome técnico dado ao bebê. Como declara o poeta inglês John Donne, a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntai, por quem os sinos dobram? Eles dobram por vós. Nos Estados Unidos da América, os sinos dobram,
mais de 4.000 vezes por dia, uma vez a cada 30 segundos. Qual é a ideia do Norman Geisler aqui? É que cada vez que um ser humano morre, não é só aquele ser humano que está sofrendo consequências. Toda a humanidade sofre também. Por exemplo, quando alguém morre de fome, ou alguém morre em guerra, ou um bebê no ventre, ele perde a sua vida, não é só ele que está sofrendo. Todo o gênero humano está sofrendo a consequência daquilo. A cada morte, nós, a humanidade, está perdendo o seu valor. A gente está se diminuindo. Por que cada vez mais a gente olha para o mundo e a gente vê e às vezes pensa, nossa, parece que as pessoas não dão mais valor à vida humana. E isso a gente olha para várias coisas. Por quê? Porque a cada morte, a cada injustiça que acontece, a cada morte desse tipo que acontece, mais as pessoas vão perdendo esse senso do valor da humanidade. Portanto, é uma questão importante. Só à vista de número, né? Norman Geisler aqui, ele vai dizer que lá nos Estados Unidos, 4.000 vezes os sinos dobram, referente a 4.000 abortos que acontecem por dia. No Brasil, a estimativa é que aconteça no ano em torno de 800.000 abortos, um dado do ano passado. Se a gente for transformar isso em dia, dá mais ou menos 2.200 abortos que acontecem. Então, se a gente for olhar para a hora, em torno de cada hora, a gente tem 100 crianças, né, que perdem a sua vida. Enquanto a gente está aqui na CBD, nessa hora que a gente vai gastar e investir nesse estudo, 100 crianças estão perdendo a sua vida, vítimas de aborto, em nosso meio. Além disso, gente, é importante tratarmos por causa da atualidade do tema. O debate acerca do aborto é algo que está circulando por aí. Se você é alguém que assiste um telejornal, ou lê uma notícia na internet, se você usa rede social, provavelmente já chegou até você algum vídeo, alguma informação acerca do tema. E em meio a esta enxurrada de coisa que chega para a gente, precisamos ter um fundamento bíblico no nosso pensar. Precisamos tomar cuidado, porque o que muitas vezes pode acontecer? Em meio a essa enxurrada de informações, a gente perder de vista aquilo que Deus ensina para abraçar aquilo que algum ser humano, algum influenciador está me ensinando. E, por fim, precisamos saber conversar sabiamente sobre o tema. E por que eu queria destacar aqui esse último tópico da importância? A grande verdade também é que o aborto acabou se tornando um tema recorrente em meio aos debates e às discussões políticas. E em meio a essas discussões e esses debates políticos, o que a gente vê é, muitas vezes, pessoas que não têm um conteúdo de informação do porquê que eu creio o que creio, do porquê que eu penso dessa forma. E aí, como que vai essas discussões? Muitas vezes começa a se dirigir para ofensas, para ódio, para ira, vira aquela coisa que um tenta denegrir mais o outro, tentando ganhar aquele debate. E acreditamos ter um bom remédio para isso. Ter um conhecimento de causa. Saber por que eu creio dessa forma. Como que as Escrituras apresentam essa realidade para mim. Para que se possa, então, conversar de maneira sábia, ensinando a verdade, com o intuito que aquela outra pessoa conheça mais sobre a verdade daquele assunto. E antes de entrarmos na aula, gente, uma última observação que eu queria fazer. A ênfase da minha aula vai ser uma ênfase teológica. Por que eu queria destacar isso, gente? Eu não sou médico.
para dominar todo o assunto referente ao desenvolvimento do bebê no ventre, enfim, desde a concepção ao nascimento. Eu não sou médico, então eu não vou entrar a fundo nessas questões. Além disso, eu também não sou um advogado para trabalhar e falar sobre toda a questão que envolve a justiça nesse assunto, até porque hoje em dia está bem confuso a questão, né? Há muita jurisprudência, há muito caso, enfim, que na justiça está bem nebuloso. Então, eu não vou entrar nesse assunto. E, além disso, só enfatizando, eu não estou aqui apresentando uma ideologia política. Eu não estou aqui como partidário de algum partido político, apresentando como se fosse uma defesa para algum partido, para algum candidato, não. Eu estou aqui como um pastor que está olhando para as Escrituras, junto com a igreja. E a gente está buscando entender e compreender a verdade de Deus no assunto. E, gente, entrando agora no estudo em si, um primeiro conceito que a gente precisa ter em mente, um conceito teológico importante, é a gente observar um mandamento da lei de Deus. Entre os 10 mandamentos, a gente tem um mandamento que diz: não matarás. Ele é um mandamento extremamente importante, não à toa, está ali naquela lista dos 10 mandamentos, que muitos, às vezes, até sabem de cor, tamanho peso que tem, né, nas Escrituras. Ele é citado em ambas listas, lógico, que é repetido em Êxodo e Deuteronômio. E a palavra que a gente traduz para o português como matarás ali, é a palavra rachá, que é o ato de assassinar alguém. Qual é a ideia desse assassinato, né, dessa palavra hebraica? É a gente tirar a vida de uma pessoa, não sendo em caso de legítima defesa ou execução da justiça, ou seja, em uma esfera judicial. No Antigo Testamento a gente tinha, né, estipulado a pena de morte para algumas questões lá no Antigo Testamento. Então, é tirar a vida de uma pessoa, a não ser em caso de legítima defesa ou execução da justiça. Isso é um mandamento que está nos 10 mandamentos, mas não está somente ali. Se a gente parar para olhar a Bíblia como um todo, a gente vai ver que as Escrituras, ela tem uma grande ênfase em como que este ato de tirar a vida de alguém é algo odioso. Por exemplo, quando a gente pensa no início das Escrituras, quem está lendo aí a nossa leitura bíblica anual, talvez já passou por esse texto. Depois, talvez não, com certeza já passou nesse texto. Depois da queda, depois que Adão e Eva pecam, né? Eles têm ali Caim e Abel. E qual é, então, aquele pecado odioso que a gente vê logo no início, pós o relato da queda? Caim tirando a vida, assassinando. A gente vê ali o seu irmão. Depois, se a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver que o povo de Deus é um povo que ele é marcado por proteger a vida dos indefesos. Por exemplo, a gente, quando olha no relato ali de Êxodo, vamos ver que o faraó proclama uma lei para que as parteiras dos hebreus tirassem a vida de todos os nenéns, os bebês que nascessem. E aí o que as parteiras hebreias fazem? Elas não obedecem a essa lei. Em temor ao Senhor, em obediência a esse princípio, elas protegem a vida, mesmo que o governante tenha proclamado que elas deveriam matar. E só uma curiosidade, gente, isso é uma marca do cristianismo como um todo. O cristianismo sempre foi marcado por proteger os indefesos. No início da igreja, órfãos
muitas vezes eram acolhidos por cristãos. Algo que impactava, né? Era como os cristãos cuidavam dos órfãos, das viúvas, acolhia crianças abandonadas. Isto é uma marca do cristianismo desde o início. Além disso, por fim, é interessante a gente pontuar uma coisa. Todos os deuses ali semitas, os falsos deuses, eles aceitavam e muitas vezes eles inclusive exigiam o quê? Sacrifícios humanos. Sacrifícios sejam de pessoas adultas, seja de infantes, mas uma marca do Deus de Israel era o quê? Que ele não aceitava estes sacrifícios. Pelo contrário, era algo odioso a Deus. A gente vê então que o não matarás é um mandamento que ecoa em toda a Escritura. O nosso Senhor, Ele odeia esse tipo de prática, seja na vida social, na vida do dia a dia, ou até mesmo como um ato religioso. Isso sempre foi odioso para Deus. Além disso, gente, a própria ética secular, ela também vai destacar o direito à vida do ser humano. Veja o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vai dizer o seguinte, em 2 artigos dela: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Portanto, veja que tanto biblicamente, quanto olhando para uma ética secular, o ser humano é aquele que deve ser resguardado deve ter a sua vida resguardada. Só um ponto, né, gente? Quando a gente vê aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é óbvio que tudo isso a gente vê uma influência o quê? Do pensamento cristão, né? Porque, por exemplo, se a gente fosse observar em outras linhas religiosas, há, às vezes, aquelas castas, né? Ou aquelas divisões onde uns têm mais direito do que outros, uns são superiores aos outros, mas uma verdade bíblica é: todo ser humano tem valor e dignidade. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz sobre isso. E aí que a gente chega no ponto crucial do debate sobre o aborto. Gente, como eu disse, tanto a Bíblia quanto a ética secular protegem o ser humano. O ser humano tem o direito à vida. Então, qual que é o ponto central do debate se o aborto é permitido ou não? O ponto central é o nascituro, o bebê que está no ventre, ele é plenamente humano ou não? Talvez você não reparou em meio às conversas que a gente tem acerca do aborto, mas o ponto central de debate das pessoas é esse. Não é à toa, a gente vai entrar nisso mais posteriormente, que muitas vezes os defensores do aborto vão falar sobre aquele bebê não ser plenamente humano ainda. Porque se ele for plenamente humano, eticamente, ele tem direito à vida e o aborto não deveria ser permitido. Veja 2 exemplos práticos. Primeiro exemplo prático que eu dou para vocês é acerca do aborto social. Só destacando, né, ele não é permitido no Brasil. Ele não é permitido no Brasil, porém, pessoas que defendem a fundo o aborto, muitas vezes, falam sobre este tipo de aborto. O que é a ideia? É que se a mãe, ela está grávida, porém, ela vive uma condição de miséria, de fome, ela tem o direito de abortar o seu filho, tendo em vista que aquela criança traria mais miséria e fome para aquela mãe, enfim, e teria essa consequência social.
Então, defensores mais profundos do aborto, às vezes, defendem essa prática. E eles veem como não há problema. A mulher tem esse direito. Tirar aquele bebê para, então, defender a sua casa da miséria. Porém, veja uma outra situação. Vamos supor que a gente tem ali uma família que é constituída de uma mulher com seus filhos. E eles vivem uma condição de extrema miséria. Eles estão passando fome. Todos os filhos dessa mulher são filhos crescidos, né? Já nasceram. Mas aí essa mulher, ela tem uma ideia horrorosa e coloca em prática. Meu sustento não é capaz de aguentar todos estes filhos. Logo, eu vou tirar a vida de um. Matando este, eu vou conseguir sustentar a minha casa. Ela vai, então, mata esse filho. Isso seria eticamente correto? Não, né? Não. Obviamente que não. Não seria correto. Ela, inclusive, responderia por assassinato, provavelmente seria presa, e a gente, às vezes, até questionaria por que ela não buscou outro meio, por que ela não fez outra coisa com a criança, ofereceu para algum familiar, colocou para adoção, por que ela não buscou outra alternativa? Mas por que para uns é tranquilo tirar o bebê do ventre? Porque eles não veem o bebê no ventre, o nascituro, como a criança que já nasceu. Está vendo como que é o ponto central? Por que é tranquilo eu tirar o bebê do ventre? Porque ele é inferior a um ser humano já depois do nascimento. Outro que é a causa, talvez, a causa mais polêmica relacionada ao aborto, que é o aborto após um caso de estupro. Esse é permitido no Brasil, né? Por lei, a mulher que foi estuprada pode buscar o aborto. Vamos fazer a mesma dinâmica. Os defensores, eles vão falar, olha, se a mulher foi estuprada, ela pode, né, buscar, então, o aborto, tirar aquele bebê do ventre. É lógico, gente, eu não estou relativizando aqui o aborto, pelo contrário. O aborto não, o estupro. Eu acho o estupro terrível, é abominável, é o cenário, né, do mundo caído, é algo que é uma transgressão da lei do Senhor, algo que acontece não só com mulher, homens também, principalmente na infância, alguns passam também por isso, e é algo odioso, né? Mas enfim, voltando ao assunto do aborto, eles vão defender que a mulher que foi estuprada, ela pode buscar o aborto. Agora, vamos fazer a mesma dinâmica que fizemos anteriormente. Imagine que essa mulher ficou grávida após aquele ato. E aí, esta mulher, ela não busca o aborto. Ela tem o seu filho, talvez por falta de conhecimento, ou talvez porque ela tinha dúvidas, e tem a criança. E aquela criança, então, nasceu. Só que um dia ela repara e percebe, eu não consigo lidar com a presença dessa criança na minha vida. Eu não consigo lidar com a presença dela. E aí ela, com aquela criança que já nasceu, ela vai e comete a loucura de tirar a vida daquela criança. Isso seria eticamente correto? Não. Inclusive, ela responderia pelo crime de assassinato. Inclusive, muitos se perguntariam, por que ela, por exemplo, não deu esse filho para adoção? Agora, por que pessoas acham razoável tirar o bebê do ventre, mas vem com horror tirar a vida do bebê após o nascimento? Exatamente, porque vê como diferente, como alguém inferior, o bebê que está no ventre. Exatamente por isso. Falando
sobre essa questão da humanidade no nascituro, eu queria apresentar para vocês as 3 posições básicas que giram o debate, as 3 principais abordagens. A primeira, as 2 primeiras são referentes das pessoas que defendem o aborto. A primeira vai dizer que o nascituro, ou aquele bebê no ventre, é um humano em potencial. O que eles querem dizer com isso? Que durante a gestação, em algum momento da gestação, quando ele adquirir alguma condição, aí sim ele vai ser um humano. Então, até aquele momento, ele é algo inferior, ele é um ser inferior. A dignidade dele, o valor dele como ser humano, chega em um ponto do desenvolvimento. Geralmente, eles vão associar isso com capacidades cognitivas, né? Então, o momento que aquele nascituro começa a ter algumas funções cerebrais específicas, algum nível de desenvolvimento, aí sim ele é e deve ser considerado um ser humano e deve ter, então, dignidade, esta dignidade intrínseca de todos nós. Estes vão defender a ideia do aborto condicionado ao desenvolvimento. Então, quando a gente vê aí algum país que proclama uma lei, ou a gente vê no debate alguém falando, olha, o aborto pode ocorrer até o 5º mês da gravidez, até o 4º mês, até o 6º mês, enfim. O que é isso? É essa ideia. Até esse tempo, aquelas pessoas estão dizendo, olha, ele é alguém inferior, né? Ele ainda não tem esta dignidade, este valor que a gente tem que proteger como ser humano. Então, a partir do momento, ele recebe essa dignidade. Fala, Yusuf. O Yusuf, como conhecedor aí da doutrina, né, dos muçulmanos, ele disse que os muçulmanos entendem que é a partir de 40 dias que Deus realmente coloca o espírito, né, no nascituro, né, no bebê que está ali. Então, até 40 dias para um muçulmano é legítimo, então, buscar o aborto, né? Aí, essa é a condição humano em potencial. Só uma coisa, gente, um problema grave que a gente tem relacionado a esta posição. Se a gente passa a condicionar o valor do ser humano à capacidade que ele tem, a gente começa a ter um problema até mesmo com aqueles que são nascidos. Porque a gente tem, por exemplo, né, pessoas que nascem com má formação e com a capacidade cognitiva totalmente deteriorada, né? Infelizmente, condição de uma doença. Se a gente coloca esse valor da humanidade nisso, como que a gente trata esse tipo de pessoa? Ela é menos importante do que aquele que é pleno? Ela tem menos valor? Então, veja um problema grave que a gente tem na prática disso. A outra posição é que o nascituro ele é um sub-humano. Há defensores do aborto que vão dizer que em todo momento, até o momento que ele sai do ventre, ele não é um ser humano, é algo inferior, tem uma dignidade inferior. Para estes, a qualquer momento, o aborto deveria, então, ser permitido. Está ali no 8º mês, está para nascer, tudo bem. Ele não tem o valor e a dignidade de um ser humano. E a outra posição é que o nascituro ele é plenamente humano. Ou seja, aquele bebê que está no ventre, ele é um ser humano em sua plenitude. Ele possui tanto valor quanto aqueles que já nasceram, já cresceram. Ele possui toda esta dignidade em seu ser.
eu coloquei, e o aborto seria então nunca, né? E coloquei um asterisco. Qual que seria a única permissão de aborto nesse caso? Seria permitido somente no risco real de vida à mãe. Então, a gente tem gestações de risco, onde às vezes realmente a mãe vai perder a vida, se continuar com aquela gestação. Então, nestes casos, é permitido. E por que é permitido? Por duas questões. Primeiro, o propósito principal é manter a vida da mãe, não é tirar a vida da criança. E outro seria o direito à legítima defesa que o ser humano tem à sua vida. Então, ele nunca seria permitido o aborto, permitido somente em risco real da mãe. Tá joia? E agora a gente precisa ver o que a Bíblia ensina. A gente tem essas três posições e a gente precisa olhar. O que a Bíblia ensina acerca do assunto? Veja um primeiro texto, que é o Salmo 139, no versículo 13. Davi vai dizer o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Tem algumas coisas neste versículo em específico que a gente precisa destacar aqui. Veja, primeiramente, o caráter de continuidade da vida. A gente tem aqui Davi adulto escrevendo este salmo, mas ele olha para trás, ele olha para o seu passado, e não passado recente. Ele olha para o ventre da sua mãe, na época que ele ainda era um bebê, que ainda nem havia nascido. E o que ele vai dizer? Ele vai reconhecer que aquele lá era ele. Tu formaste o meu interior, tu me teceste. Ele usa esse pronome para si, referente àquele bebê que estava no ventre. Para Davi, aquele bebê já era ele, o nascituro já era ele. Isso que Davi destaca. Além disso, veja que Davi usa palavras de criação de Deus. Deus formou, teceu ele no ventre. E essas palavras, para um judeu, eram palavras que remetiam lá para a criação do Senhor. Quando Deus criou também Adão e Eva. Quando Deus criou e formou os primeiros seres humanos. Então, Davi tem em mente que aquele trabalhar de Deus no ventre da sua mãe era um trabalhar que se refere ao trabalhar em um ser humano. Além disso, este salmo, se você lê ele inteiro, é um salmo que destaca a todo tempo o relacionamento de Davi com Deus. É Davi destacando como que em todo local Deus está com ele. E quando ele destaca o ventre da sua mãe, é como se ele dissesse: olha, até quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor estava lá comigo. Um relacionamento pessoal do Deus Criador com a sua criatura, ser humano Davi, ali naquele momento. Além disso, outro texto importante para a gente ver é Lucas 1, 41 e o versículo 44. Aqui, gente, a gente tem Isabel encontrando Maria, a mãe de João encontrando a mãe de Jesus. Ambas estavam grávidas, né? E veja o que o texto bíblico vai dizer. Quando Isabel viu Jesus, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que fez, aqui é Isabel falando para Maria, pois logo que Maria fez essa saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Aqui é um momento icônico, a gente tem as duas se encontrando,
João no ventre de Isabel, Jesus no ventre de Maria. E a gente vê algumas coisas nesse pequeno texto. A primeira coisa que eu queria destacar é a própria reação de João. Veja que João, como um profeta do Senhor, parece que lá no ventre ele já manifestava esses atos proféticos. Jesus se aproxima dele e ele estremece. Isabel vai dizer que aquela criança manifesta alegria. Então, aquele bebê no ventre, ele já apresenta sentimentos, sensações que são presentes em nós. E veja, de alguma forma, Deus já usa aquele bebê. João está fazendo o quê quando ele estremece próximo de Jesus? É já um anúncio do Salvador. É já destacando, há algo diferente nesse bebê que está no ventre de Maria. O que é? É Deus usando aquela criança. É Deus usando aquele nascituro. Olha que coisa grandiosa. Porque Deus é este que é poderoso até para usar estes que estão no ventre. Estes que estão no ventre. Talvez você, sem nem saber, experimentou disso. Talvez em um dia de tristeza ou desânimo na gravidez, foi um chute que você sentiu do seu filho, um movimento que te trouxe de novo alegria, renovo em meio à dor e às vezes ao cansaço da gestação. É Deus usando o bebê dentro do ventre. Fala, Marcelo. Sim, na substância o Senhor já via Davi ali, né? E, gente, além disso, né, nesse texto ainda de Lucas, outra coisa que eu gostaria de destacar é que o termo traduzido como criança para nós, no grego original, é o mesmo termo que Lucas usa lá em Lucas 18. Quando é falado que as pessoas levavam as crianças até Jesus, né? Que os discípulos tentam impedir e tudo mais. Então, o evangelista usa o mesmo termo daquelas crianças já nascidas, formadas, que eram levadas até Cristo. Ele usa o mesmo termo para se referir a João dentro do ventre de Isabel. Outro texto relevante para nós é a questão lá da criação do ser humano, no versículo 26, é interessante que Deus vai criando, né? Tudo com o poder da sua voz. Ele vai criando cada uma das partes da natureza, vai proclamando, mas no ser humano parece que há uma pausa. Deus faz um diálogo, né? Antes de criar o ser humano. E nesse diálogo Deus vai dizer, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso diz da imagem de Deus. Algo que vai distinguir o ser humano de toda a criação. Entre toda a criação do Senhor, o ser humano é aquele que recebeu a imagem do seu Criador. Temos características que são inerentes a Deus, que são colocadas em nós. E isso também fala de uma dignidade que todos nós temos. Por que que o cristianismo, quando eu falei da Declaração dos Direitos Humanos, tem uma base, né, tem uma inspiração cristã? Porque para o cristão, todo ser humano tem dignidade, tem valor. Por quê? Porque é a imagem e semelhança do nosso Senhor. Até aqueles que são mais cruéis, a gente ainda olha com um olhar de dignidade e de valor, por ser imagem e semelhança do Senhor. É por isso que a gente, como cristão, tem essa visão.
Davi, no Salmo 8, ele vai dizer: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Veja, a verdade do Senhor revela isso para nós. Todo ser humano tem um grande valor, é a imagem do Santo Criador nesta terra. E por fim, gente, o último texto que eu gostaria de apresentar é um texto que é importante a gente tratar, porque muitas vezes defensores do aborto usam esse texto para tentar defender o aborto biblicamente. Tá joia? E aqui é importante a gente tratar desse texto polêmico, ajudar os irmãos a compreender e entender ele, para que a gente possa até ter boas respostas em uma conversa. Veja o que diz Êxodo 21, do 22 ao 23. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Porém, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida. Qual que é o grande argumento daqueles que defendem o aborto, né? Eles vão pegar a tradução que a gente tem, algumas traduções, que usa a palavra aborto ali, né? De que aborte ou aborto. E eles vão falar, olha, tá vendo? Se a mulher for ferida, ela abortar, mas não tiver dano, a pessoa só paga uma multa. Agora, se houver um dano maior, um dano grave à mulher, ou seja, se ela perder a vida, ele pagará então com a própria vida. E a ideia que eles fazem é, olha, a própria Bíblia vai defender que a punição para um aborto é menor que a punição da vida da mulher. E vão querer relativizar a vida do nascituro. Mas, gente, aqui é essencial que a gente vá para o original. O termo original hebraico aqui, ele literalmente quer dizer sair. A ideia é que, se a gente fosse traduzir a frase, né, no original seria de que a criança saia, né? E esse termo, ele não necessariamente diz de um aborto como nós temos a ideia hoje. A ideia aqui é do nascer, porque esse termo ele era usado também em todos os textos do Antigo Testamento para nascimento. Um exemplo, talvez você leu já Gênesis 25, 24 a 26. Vamos abrir lá? Quem está fazendo a leitura bíblica já leu esse texto? Gênesis 25, do 24 ao 26. Texto que narra o nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó. E o texto bíblico vai dizer o seguinte: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu, que palavra é aí? Yapsa, a mesma palavra desse texto. Do nascer, a criança saiu, o primeiro, o ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu, novamente, a mesma palavra, Yapsa, o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então veja, o termo no original não destaca a ideia do aborto, é a ideia do nascimento, do ato do bebê sair do ventre. E aqui, inclusive, eu pego uma tradução brasileira que traduz melhor.
em específico, nesse texto, a NVI vai traduzir certamente o que quer dizer Êxodo 21, 22 e 23. Vai falar o seguinte: se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a quem? À mãe ou ao filho? Ele então pagará vida por vida. É isso que estudiosos judaicos entendem desse texto, aqueles que são ortodoxos, né, com uma doutrina mais assertiva do Antigo Testamento. É isso que também cristãos, que são estudiosos, também vão defender acerca deste texto. Eu poderia aqui, meu irmão, estender essa aula para um dia, pegando vários outros textos que falam sobre essa ideia do bebê do ventre, da maneira como o Senhor trata cada um dos nascituros. Mas acho que já deu para entender a ideia. Biblicamente, o que vemos é que para o Senhor, desde quando a substância for formada, desde a concepção, o que temos no ventre de uma mulher é um ser humano em toda a sua plenitude, revestido de dignidade, a imagem e a semelhança do seu Senhor. É isso que Deus nos ensina em sua palavra. Diante disso, uma conclusão acerca da prática do aborto é que não devemos abortar. Considerando essa verdade bíblica de que todo nascituro é um ser humano completo, considerando a lei de Deus que diz não matarás. Nós cristãos devemos defender a vida destes. Não devemos realizar esta prática. Não devemos participar de maneira ativa de processos que resultem em aborto como profissionais. Por exemplo, uma vez conversando com a Gabriela sobre isso, ela falou que na ética médica permite que médicos se abstenham de realizar aborto. O médico pode, por causa da sua ética, optar por não realizar o procedimento. Então, isso é correto perante a lei. E nem mesmo incentivar mulheres a recorrer a isso. A nossa palavra para uma mulher, e aqui, né, gente, só uma observação, é lógico que mulheres que buscam aborto são mulheres feridas, machucadas, mulheres que estão, às vezes, abandonadas ou foram violentadas. Qual é a nossa palavra? A nossa palavra é de encorajamento, é de apoio pleno, é a gente, como igreja, estar ao lado dela, estar defendendo a vida do bebê e agindo com misericórdia e graça com aquela mulher, cuidando a fundo, para que ela passe por todo aquele momento da sua gravidez. Atualmente, meus irmãos, as recomendações no Brasil variam, porque a lei não determina exatamente o número de meses. O que se tem são recomendações protocolares do Ministério da Saúde. E as recomendações variam entre ali uns 5 meses, 20 a 22 semanas. Então, o aborto, em casos específicos, podem ser feitos, né, nesse tempo de 5 meses. Fora o fato de que, neste momento, a gente já sabe que, desde a concepção, aquele nascituro é um ser humano completo. Quando a gente fala de crianças de 5 meses sendo tirada do ventre, é algo que deve, sim, nos causar horror. Afinal, estamos falando de bebês que já possuem membros, que já conseguem chupar o dedo, como às vezes a gente vê nossas crianças fazendo aqui no meio nosso. Já conseguem movimentar a língua, já conseguem sentir dor orgânica. Crianças que já escutam a voz da sua mãe, lá do ventre.
Crianças que já fazem caretas, como os nossos às vezes fazem caretas no nosso meio. Crianças que de maneira inocente estão nadando, seguros ao redor do ventre da sua mãe. A gente está falando disso quando a gente olha para crianças de 5 meses no ventre de alguém. Não tem como, à luz da consciência das Escrituras, sermos outra coisa senão pró-vida, senão defensores destes pequenos. E, gente, antes de ir para as instruções finais, eu gostaria de falar de outros casos que devemos nos atentar. Eu não vou entrar a fundo nestes assuntos, tá bem? Mas é importante que você, como cristão, se atentem a 2 práticas que envolvem a medicina, hoje em dia, que também são moralmente incorretas diante da realidade que todo aquele que é formado, é concebido, é plenamente humano. Primeiro é a questão dos métodos de fertilização com descarte de embriões. Há hoje em dia métodos de fertilização que não fazem o descarte e que fazem descarte. A gente viu hoje na aula que todo aquele, desde a concepção, desde o momento que o espermatozoide encontrou o óvulo e formou ali aquela substância, aquela criatura, como diz ali o Salmo 139, que o Marcelo citou, desde a concepção temos ali um ser humano. Então, métodos que fazem o descarte de embriões. O que são os embriões descartados? Seres humanos. Seres humanos. Então, é algo que devemos nos atentar. Buscar métodos que não fazem o descarte. E, além disso, buscarmos sempre métodos contraceptivos que não são abortivos. Então, enquanto você estiver fazendo ali o seu planejamento familiar, ao buscar um médico em uma consulta, destaque a ele, diga a ele que você deseja um método contraceptivo, né, que haja antes da concepção, que haja anteriormente à concepção, porque há métodos que agem e atuam depois. E aí pode ser problema para nós, porque se ele age depois, logo está atingindo um ser humano. Então fale com seu médico, fale com ele, olha, eu desejo um método contraceptivo que haja antes da concepção, tá bem? Como eu disse lá no início, eu não sou médico. Então, não vou entrar nos detalhes, até para não falar algo errôneo, né, acerca do assunto. Então, o que eu recomendo é você, na consulta do seu médico, exponha isso a ele, mas destaca para ele, antes da concepção. Por quê? Às vezes, o seu médico, ele não tem a visão que você tem acerca do que é um aborto. Às vezes, para ele, o método não é abortivo, mas age depois e tranquilo, porque ele não tem a visão nossa que nós temos sobre o ser humano, tá bem? Instruções finais, gente, sobre este assunto que eu gostaria de dar. A gente já viu que não devemos buscar o aborto, nem mesmo agir, né, diretamente em casos que vão resultar em aborto, e por fim também vimos, né, que não devemos incentivar mulheres a buscarem um aborto. Mas agora algumas instruções práticas para vocês em relação ao conteúdo que vimos. Converse graciosamente com pessoas que cometeram esses atos ou discordam de nós. Como eu disse lá no início, hoje em dia o aborto virou um tema de debate político e de discussões em redes sociais, em discussões, né, pelo mundo afora. E a maioria das discussões a gente vê que é o quê? Em tom de ira, ofensa, um tentando ofender o outro. A grande verdade é que quando a gente não tem conteúdo para expor,
A gente muitas vezes busca vencer o debate como? Diminuindo o outro, ofendendo o outro. É assim que funciona. Agora, gente, vocês entenderam um pouco do porquê nós, cristãos, cremos, né, que o aborto não deve ser buscado. Que você, com esse conhecimento, converse graciosamente. Converse graciosamente com pessoas que talvez já cometeram o aborto. Por quê, gente? Muitas cometeram, talvez, sem nem ter consciência da gravidade do ato. Converse graciosamente, porque, às vezes, essas mulheres não tiveram ninguém para dar uma palavra para ela de encorajamento naquela hora. Pelo contrário, às vezes, por detrás dela, tinha um homem que a obrigava a praticar aquele ato. Então, que a gente tenha, sim, conversas graciosas. Aquela mulher precisa, sim, saber que o que ela fez é errado? Precisa. Mas ela tem que escutar esta mensagem juntamente com a mensagem da cruz e do arrependimento em Cristo. Essa mulher, ela tem que ser levada aos pés da cruz. Ela tem que encontrar a paz que talvez até hoje ela não encontra. Porque muitas mulheres vão em busca do aborto achando que o aborto vai curar a dor que ela sofreu. Mas muitas descobrem que o aborto não curou aquela dor. E pelo contrário, elas começam a sentir mais uma culpa debaixo do ombro dela. E só há um lugar onde a nossa culpa é descarregada, é em Jesus, e a gente deve pregar isso a ela. Além disso, gente, ore pelos bebês e pelas mulheres. A grande verdade é que a realidade do aborto tem avançado sobre o mundo. Cada vez mais a gente vê países tornando mais legal a prática, às vezes as leis afrouxando, surgindo jurisprudências que permitem, né, acesso cada vez maior ao aborto em nosso meio. E a grande verdade é que a gente consegue atuar muitas vezes onde? Próximo de nós, com pessoas próximas. E devemos atuar, como eu disse, conversando, encorajando. Mas, meus irmãos, diante disso, eu convido vocês a orar para o Deus que Ele é onipresente. Se a gente não alcança todo mundo, há o nosso Senhor, que Ele sim é onipresente. E Ele está em todos os cantos. Portanto, ore ao Senhor que muda corações. Ore ao Senhor que consola o coração de mulheres que estão tentadas a buscar o aborto. Ore ao Senhor, que é aquele que muda as convicções, que muda a vida. Ore para que Deus defenda os pequenos indefesos, os nascituros que estão no ventre de cada mulher. Há muitos relatos que às vezes a gente vê na internet de mulheres que desistiram do aborto e tiveram seus filhos. Por vezes chegam relatos assim para mim. O que é isso, senão Deus agindo naquela causa? Há muitos relatos de crianças que nasceram e foram entregues para a adoção e encontraram lares seguros e hoje são grandes e têm seus filhos e amam seus filhos. O que é isso, senão Deus agindo em meio a um mundo que tem incentivado cada vez mais a prática do aborto? Então oremos ao nosso Deus. Lembre de orar por esses pequenos nascituros. Eles precisam das nossas orações. Orem pelas mulheres que são tentadas a isso. E por fim, meu irmão, se você se viu como alguém culpado de alguma destas práticas, talvez você, minha irmã, é alguém que já cometeu um aborto no passado. Eu não conheço a história de todo mundo. E sabe uma triste realidade do aborto? É que muitas vezes é uma dor que a pessoa sofre sozinha. Mulheres têm medo, né, de confessar que já buscou isso. Mulheres sofrem uma dor amarga e ficam com aquela culpa se arrastando durante toda a vida. Primeiramente,
Se isso é uma realidade da sua vida e você se encontra aqui, eu gostaria de colocar o ministério pastoral à sua disposição, eu, pastor Leonardo. Minha irmã, a gente está à disposição para ouvir da tua dor e orar sobre a sua vida. Mas para além disso, e principalmente, eu convido você a encontrar paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é este que, sendo Deus, um dia se fez um pequeno nasciruto. Ele veio como um bebê no ventre. E ele nasceu nesse mundo caído, cercado por esta dor, onde tantos bebês sofrem, tantas mães choram. E ele viveu uma vida santa, sem cometer nenhum erro. E um dia foi à cruz e derramou o seu sangue para poder lavar e nos perdoar de todo o pecado. E não há pecado que seja tão grave que a poderosa obra de Cristo não possa perdoar. Esse é o descanso para todo pecador. Foi nele que todos nós encontramos descanso um dia. Então que você consiga encontrar paz, que um dia e que nesse dia você consiga encontrar perdão na obra de Jesus. Todo aquele que é arrependido busca o caminho da confissão a Jesus, encontra paz e descanso para a sua alma. Louvado seja este Senhor, que se fez homem para nos salvar. Amém?